porque o Senhor nos chamou. Queremos te agradecer nessa noite. Senhor, muito obrigado. Tudo que o Senhor fez por nós, tua morte e ressurreição. E obrigado por essa comunhão, Senhor. Como é bom ver as irmãs aqui reunidas, no teu nome, no propósito de ser vencedoras, aquelas que estão envolvidas com a sua palavra, envolvidas nessa batalha espiritual. Senhor, nós cremos que essa geração vai trazer o Senhor de volta. Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor, irmãs. De fato, essa reunião aqui, o diabo está chorando, está tendo festa no céu, e eu creio que se realmente o Senhor conseguir nos constranger um pouco mais, a volta do Senhor vai estar mais próxima, né? O Senhor nos tirou de nossas casas. Irmã Rita, irmã Geralda veio, olha aí, depois de quanto tempo, né? Aleluia! Senhor Jesus! Irmãos, que vitória! Que triunfo! Senhor Jesus! Nesse final de semana, né, Deus falou forte para nós, e nós tivemos uma comunhão recente agora, em São Paulo, com o nosso irmão Pedro, né? E lá foi falado algo que falou um pouco esse final de semana, do tamanho da agonia que o Senhor passou para nos gerar. Aí eu queria ler esse versículo com as irmãs, nós vamos ler primeiro no livro de Marcos, capítulo 14, o versículo 32. Marcos 14, 32. Senhor Jesus, para gerar esse exército de irmãs, esse exército de vencedores, alguém teve que pagar um preço muito alto. Todas acharam? Marcos 14, 32. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, aqui nós vemos o que o Senhor teve que passar. E é interessante que nós vimos hoje que Pedro, Tiago e João foi aqueles que o Senhor se transfigurou na frente deles, né? Então eles viram o Senhor na glória. E agora o Senhor os levou também para o Getsemane para orar com eles, porque o Senhor estava a ponto de ir ali para a cruz, não é isso? E aqui mostra, irmãos, a Bíblia mostra profundamente a humanidade do Senhor Jesus aqui. Então ele fala: o Senhor começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E o Senhor disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Essa palavra angústia no grego aqui, ela é o mais profundo sentimento de pavor. Ou seja, o Senhor estava aqui numa profunda depressão. Jesus, como homem, para fazer a vontade de Deus, que é tomar a cruz no meu lugar, no seu lugar, ele sofreu uma profunda angústia, pavor. E a minha alma está profundamente triste até a morte. O maior grau da depressão é a vontade de morrer. Quando a pessoa fica numa depressão tão profunda, o que surge nela é o sentimento de morte. Eu vou morrer, vou tirar minha vida, porque não tem sentido mais, eu quero fugir dessa situação que eu estou vivendo. Irmãos, Jesus, como homem, ele sentiu uma profunda opressão, depressão, medo da morte. Olha só, está profundamente triste até a morte. Então, quando nós vemos isso na Bíblia, não vou ler tudo, porque não é o meu encargo aqui, tem pouco tempo. Aqui nós precisamos entender o seguinte, irmãos: o nosso Senhor Jesus entende cada uma de vocês. Não é vergonha sentir o que você sente às vezes. Angústia, opressão, depressão, sentir sozinho. O Senhor que sentiu tremendamente sozinho, porque
Se a gente pesquisar na Bíblia, quando ele voltava para os discípulos que estavam com ele orando, eles estavam dormindo. E em Lucas fala que eles estavam dormindo por causa da tristeza que estava no coração deles. Eles não conseguiam vigiar, porque eles estavam tão tristes também com aquela situação, que deu sono, dormiram. Então, minhas irmãs, talvez algumas passam por isso aqui. Não tem força para se levantar, totalmente angustiadas, porque as irmãs realmente têm uma jornada dupla, né? São guerreiras na família, filhos. Realmente, quando a gente vê as irmãs, o que Deus comissionou para vocês, realmente uma porção dobrada. Falando não posso nem falar do organismo de vocês, né? Vocês sofrem muito mais do que os homens, falando até mesmo fisicamente. Então, nós precisamos entender o seguinte: tem um Senhor que passou por tudo isso, sabe o que eu e você sentimos, sabe o detalhe que vocês sentem, conseguiu negar, não ficou depressivo, pressionado, mas isso não deixou ele parar. Ele foi até a cruz, ele morreu e ele ressurgiu. E hoje, na ressurreição, ele tem um homem na glória, e ele se tornou, 1 Coríntios 15, 45, o Espírito que dá vida, e esse Senhor que te entende, no mais profundo da sua angústia, ele habita em todo aquele que crê. E eu creio. Vamos declarar? Nós cremos. Esse Senhor, irmãs, ele nunca vai acusar vocês, mas ele passou por tudo isso para gerar a cada um de nós. Mas o alvo de Deus era gerar a igreja, era gerar um lugar onde ele teria paz, onde ele teria uma casa. Toda essa angústia do Senhor foi para gerar a sua igreja, a sua noiva, que vocês, irmãs, fazem parte. E quando a gente lê, antes dele passar por isso, Deus permitiu Jesus ter um unguento aqui na terra, ser cuidado aqui antes dele ir para a cruz. O Senhor permitiu ele ter uma noite, ele pernoitar numa casa, onde ele foi humanamente cuidado. E ali tem uma tipologia do que Deus quer gerar através de nós, e falando hoje especificamente através de vocês, irmãs. Vocês vão entender muito isso aqui, ó. Se tivesse só irmão lá, não teria o ambiente que teve. Mateus 26, olha aí. Mateus 26, versículo, acho que 6. Senhor Jesus. Então, nunca sinta só e que ninguém te entende. O seu marido não te entende mesmo. Eu entendo disso, irmãos. Eu sou marido e às vezes eu não entendo. Mas o nosso Senhor Jesus entende vocês profundamente. E Ele quer suprir vocês. Porque vocês têm condição de de cooperar com esse ambiente aqui, ó. Mateus 26, né? Versículo 6. Olha aí. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Ó Senhor Jesus. Sabemos que os discípulos falaram que era desperdício, né? Então eu vou ler alguns outros trechos aqui, só para as irmãs entenderem o que tinha nessa casa. Olha, primeiro era a casa do Simão, o leproso. E uma mulher chegou ali e derramou o bálsamo, não é isso? Sobre a cabeça do Senhor. Agora vamos ler Marcos 14, 3, versículo 3. A gente vai ver a composição. Quem que estava nessa casa, além da mulher além de Lázaro? Desculpa, a mulher e Simão que nós lemos, né? Agora Marcos 14, versículo 3. Senhor Jesus. Acharam? Oh, Senhor, eu não achei não. Aí. Estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro,
quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aqui foi só para lembrar que ela teve que quebrar o vaso para esse bálsamo sair, né? Mas aqui confirma que ainda ele estava em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, e veio uma mulher. Eu tenho que descobrir quem que é essa mulher. Eu pensei que esse aqui ia falar. É o capítulo de João, versículo 12. João 12. Evangelho de João, capítulo 12. Aí nós vamos completar. João 12, versículo, acho que 1 mesmo. Isso. Acharam? Amém? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Aleluia. Então, a primeira passagem que nós lemos mostrou que eles estavam em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Amém? Nessa casa tinha ali também Lázaro, que ele havia ressuscitado, Marta, que o servia, e Maria, que derramou o que ela tinha de mais precioso. Mais mulher, né? Ou não? Está empatado? Senhor Jesus. Irmãos, o Senhor morreu, que aqui é uma tipologia da vida da igreja que o Senhor gerou e quer gerar no nosso meio. As irmãs são muito importantes para isso aqui acontecer. Então eu queria encorajar as irmãs a entender isso aqui. Primeiro, o Simão era tão grato pela salvação que ele ganhou, que ele era leproso, não é isso? Simão, o leproso. Mas Simão já não estava curado? Ou não? Estava curado, irmãos. O Senhor tinha curado. Ele ficou tão grato da cura, que ele falou: o Senhor vai pernoitar na minha casa, eu vou fazer um banquete lá para o Senhor. Aí o Senhor falou para ele, aí a Bíblia, né, o Espírito Santo usa, isso é maravilhoso, irmãos, os escritores aqui, né, inspira eles para falar assim: olha, Simão estava curado, mas Jesus foi ceiar na casa de Simão, o leproso. É como se alguém falasse assim, não vamos contar o nosso passado aqui, né, deixa abaixo, é como se o Senhor fosse falar assim: olha, eu vou ceiar na casa de Niltinho, o pecador. Aí cada um lembra aí da sua história passada. Irmãos, primeiro ponto que nós temos que ganhar aqui, irmãs e nós que estamos aqui, eu que estou falando, nós temos que entender que na vida da igreja não tem lugar, irmãs, para a gente ter orgulho, querer ser alguma coisa, ser melhor que alguém. Nós somos um pecador que graça ganhou. O Senhor entrou na nossa vida, mas quem nós éramos? Qual era o nosso destino? Qual era o seu destino? O meu era o lago de fogo, irmãs. E antes de ir para o lago de fogo, uma vida de pecado, de angústia, de tristeza, de incerteza, às vezes de uma vida de tanta situação, né? Puxa, eu tão jovem já comecei a experimentar tanta coisa ruim e o Senhor me chamou. Então, irmãos, eu tenho que ter um coração de gratidão de onde o Senhor me tirou e aonde o Senhor me colocou. Hoje o Senhor entrou para dentro de mim e Ele pode ceiar comigo. Isso é rico demais, irmãs. Então nunca pense que você é alguma coisa melhor do que o marido, melhor do que outra irmã que está servindo com você, melhor com quem trabalha com você. Você simplesmente é o Simão, o leproso. Mas que não tem lepra mais, foi curado. Lepra na Bíblia é o quê? É orgulho, é ambição. A lepra representa isso na Bíblia. Nós somos orgulhosos de natureza por causa do pecado que habita em nós. Mas rebeldia e contra não aceitar a direção do Senhor. Mas irmãs, vamos ser gratos ao Senhor? Nós somos pecadores que graça ganhamos. E o Senhor pode entrar na nossa casa. Ó Senhor Jesus. Mas nessa casa também tinha Lázaro, a quem Ele ressuscitara dentre os mortos. Na cruz, irmãos,
houve a maior vitória desse universo. O diabo foi exposto ao máximo. Não dá para ler Colossenses 2, né? Irmãos, publicamente o diabo foi exposto na cruz. Quando o Senhor estava na cruz ali, o diabo e seus anjos falassem: vencemos o Filho do Homem. Ele foi envergonhado demais, irmão, porque o Senhor morreu e no terceiro dia o Senhor ressuscitou, irmãos. Isso foi público. Por isso que a Bíblia em Colossenses fala que publicamente levou o diabo ao desprezo. Nós também temos a experiência de Lázaro na nossa vida. Nós já estávamos mortos há 4 dias e já cheirávamos mal. Você sabia que o seu velho homem cheira mal? Seu orgulho, seu ego, quando você grita dentro de casa com seu marido, ou você grita com sua mãe, ou você acha que você que acerta, isso é mau cheiro, irmãos. Isso é ruim, o ambiente fica ruim. Alguém aqui já brigou? Quem aqui nunca brigou, me conta aí. Tem jeito, irmão. Quem aqui nunca discutiu? O ambiente fica bom? Fica agradável? Fica ruim, irmão. A gente fica querendo sair daquele ambiente. Ou dependendo da pessoa, você não consegue olhar para a cara da pessoa, é ou não é? Nossa natureza é terrível. O velho homem nosso, irmão, é mal cheiroso. É horrível. Traz uma coisa muito ruim. Mas Lázaro, irmão, era alguém que não precisava de pregar o evangelho. Onde que ele chegava, não dá para ler também, as pessoas corriam para ver Lázaro. Quando Lázaro estava com Jesus aqui, a Bíblia fala que uma numerosa multidão dos judeus que Jesus soube que Jesus estava ali, lá foram não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Quando você e eu temos uma experiência de ressurreição, todo mundo quer ver. E você não precisa falar muita coisa, não. Irmão, você não precisa pôr sua opinião, você não precisa bater o pé, achar que você vai saber direcionar. Se você viver na cruz, uma vida de ressurreição, seu velho homem morto na cruz, sem palavras, você vai santificar o seu marido, a sua casa e seus filhos. As irmãs creem nisso? Está na Bíblia, irmãos. As irmãs crentes santificam até o marido incrédulo, se estiver vivendo uma vida de ressurreição. Essa é a experiência de Lázaro. Puxa, Lázaro, ressurreição. Não precisa nem abrir a boca. Você está vivendo a ressurreição, você está amando, você desfruta, que ambiente gostoso. E aí, além disso tudo, irmãos, Simão leproso, cheio de gratidão, Lázaro em ressurreição. Nesse ambiente tinha a Marta que servia. Uma pessoa que vive essa vida na presença do Senhor, ela serve com alegria, paga preço, ama servir. Ah, não, as irmãs, é o seguinte, na última vez que teve esse encontro, eu servi muito, dessa vez eu vou ficar escondida, porque, né, para ver se as outras irmãs servem. Não, irmão, você vai servir muito. Em Cristo, essa vida da igreja, nós não vamos ter, vai ter briga para servir. Expolivo está aí, irmão, vai ter fila para servir. Porque é o ambiente da vida da igreja que foi gerada na ressurreição. E além da Marta que servia com muito amor, tem Maria. O que Maria fez, irmãs? O que Maria fez? Ela quebrou o vaso de alabastro, ela derramou o bálsamo de nardo puro, que valia o salário de um ano, irmãs. Pega quanto que você ganha aí e multiplica por 12. Ela derramou isso nos pés do Senhor. Muito precioso, ungiu os pés de Jesus, enxugou com os cabelos, e qual foi o resultado disso naquela casa? Encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Quando eu me consagro ao Senhor, a minha casa não tem velho homem, mas tem um aroma agradável. É uma casa agradável, irmãos, é um ambiente agradável, é uma festa, é ou não é? A vida da igreja passa a ser uma festa para nós. Não tem jeito de ter discussão, irmãos, não tem lógica. Isso aqui, irmãos, é um milagre da vida da igreja. Isso é um milagre do novo homem. E Deus quer fazer essa obra. E eu creio que em João Molevade, isso aqui que está acontecendo aqui, irmãos, isso é um item da obra. Os irmãos sabiam? Isso aqui surgiu, irmãos, por causa do falar profético. Surgiu esse encargo das conectadas. E as conectadas agora estão presencialmente aqui. E isso vai tomar uma proporção, irmãs, que isso vai apressar muito a volta do Senhor. E se nós entendermos que tudo que o Senhor fez foi para gerar esse ambiente de Betânia, em João Molevade, na minha casa, na vida da igreja, puxa vida, irmãos. Eu creio que nós vamos ser arrebatados vivos, né?
Então, se preparem para o milagre que vai acontecer daqui para frente, né? Jesus é o Senhor. Passar para uma guerreira aqui, né? Vai usar o véu? Senhor Jesus. É simbólico aqui, ó. Senhor Jesus. O tema é batalha final, porque nós somos trabalhadores da última hora, né? Então, nós temos que estar bem claras a respeito do que é o contexto, né? Qual é o contexto que nós estamos inseridas e o que o Senhor tem para nós. Então, nós vamos falar de alguns princípios aqui hoje, né? Nilton abordou aí a questão psíquica, né? E a gente passa por muitos problemas, né? A mulher principalmente, por muitas questões psíquicas, né? E emocionais. E às vezes a gente até tem vontade, muitas procuram mesmo e devem procurar terapia. Só que a terapia, ela tem um papel muito bom, importante, mas ela tem um limite. Ela só vai até certo ponto. Talvez ela vai dar um discernimento a respeito do que está acontecendo, talvez de onde veio aquela situação, mas ela nunca vai te falar como o diabo está atuando naquilo. Então, a gente precisa, sim, de terapia? Precisa. Mas a gente precisa, principalmente, saber como o diabo atua. E nós vamos falar sobre isso hoje. Vamos ler. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é a nossa batalha. Contínua. É contra o diabo. Muitas vezes a gente luta contra nós mesmos, contra as pessoas que estão à nossa volta, contra as situações, mas o que está por trás de tudo, em última instância, está lá, principados e potestades. Então, nós precisamos saber como ele atua. Nós vamos falar aqui de uma passagem que fala, porque lá em Daniel fala que a igreja foi edificada em tempos, ia ser reedificada na profecia de Daniel em tempos angustiosos. Então nós vamos ler lá um trecho de Neemias, que é justamente a descrição do que está acontecendo conosco hoje. Tá bom? Aí nós vamos pensar algumas coisas, vocês vão ver que tem tudo a ver com o que está acontecendo hoje. Então vamos ler junto, né? Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes-ia isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Vamos pensar algumas coisas. Edificávamos. O que nós estamos fazendo hoje? E nós estamos edificando. E o que Satanás, qual que é a reação de Satanás quanto à edificação? Ele arde em ira. Vai ter oposição, irmãos. Está tendo oposição. Sambalate ali é um outro nome para o diabo. Ele ardeu em ira. E o que ele faz? Uma das estratégias dele é escarnecer de nós. E começar a julgar coisas negativas. Você não vai conseguir, você é fraco, você não pode, não é possível que você vai fazer. Ele está julgando muita coisa negativa em nós. Olha, tudo negativo, olha, fracos judeus. Nós somos fracos mesmo, mas quem é a nossa força? Senhor Jesus. Somos fracos, frases imortais, mas nós temos o Todo-Poderoso, maior é que está em nós do que o que está no mundo. Então não vem o diabo falar que nós somos fracos, não. Nós temos o forte dentro de nós. Mas ele vai fazer de tudo, ele está ardendo em ira. Porque sabe que pouco tempo lhe resta. Nós estamos no final, não. Muito mais ira ele tem agora. Talvez não tivesse tanta ira há um tempo atrás, mas agora ele sabe que nós estamos na última hora. Permitir-se-lhe-á isso?
Vou deixar não? Não deixo, não deixo, não deixa. Quem é que governa? É o Senhor. Hoje nós vamos bater no diabo aqui, gente. Senhor nos sustente, né? Ó Senhor Jesus. Hoje eu passei mal o dia inteiro. Deixa eu fazer uma dor de cabeça fortíssima. O diabo está ordinário. Estou aqui, meu corpo está até... Mas o Senhor é a nossa força, né? O Senhor que nos sustenta. Ainda que edifiquem, ainda que você consiga vencer, Ele ainda vai insistir em derribar o muro de pedra. Pedra, irmãos, é rocha. Ele acha ainda que consegue. Ele é ousado. Nós temos que conhecer o inimigo. Nós não ignoramos os desígnios dele, mas nós temos que conhecer esse inimigo. Tem um pastor que ele, quando fala, as ovelhas ouvem a voz dele e seguem ele. Mas a palavra lá em João fala o seguinte, eu não vou estar lendo tudo por causa do tempo, mas lá em João também fala que tem aquele que tenta invadir ali e também fala, mas as ovelhas não ouvem ele não, porque as ovelhas ouvem o pastor. Está acostumado a ouvir o pastor e estranha o outro e não segue o outro. É assim que fala lá, né? Senhor Jesus. E nós? Nós temos discernimento quando o Senhor fala conosco? Como é que você tem discernimento sobre o Senhor falando com você? Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você desfruta da palavra, mais você tem capacidade de discernir quando o Senhor fala. Muito menos o diabo vai te enganar. Aí você vai estranhar. Opa, essa voz não, essa não é do Senhor. Por isso que a gente precisa tanto ter intimidade com a palavra de Deus. Para a gente ter discernimento quando o Senhor fala conosco. E lá em Gálatas fala assim, olha, vós corrieis bem, quem vos impediu de continuares a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Olha que palavra forte. Esses Gálatas estavam correndo bem. De repente, o que aconteceu? Quem vos impediu? Essa persuasão não vem daquele que vos chama. O diabo é persuasivo. Mas o Senhor também nos chama. O diabo é perigoso. Ele fala. Então, nós são muitas vozes que a gente ouve. Tem que discernir, essa voz é do Senhor. Senhor Jesus. Então, quando a gente recebe a palavra profética, a gente é iluminado a seguir um caminho que nos dá discernimento. É segurança para nós. E estar no rebanho é a nossa proteção. O Senhor nunca agradou e nunca quis ninguém isolado. Se você fica isolado, isso aí não é de Deus. Deus sempre falou assim, vocês são rebanho do meu pastoreio. Nunca que o Senhor quis ninguém isolado. Se você tem dificuldade de ouvir o Senhor, se você está no rebanho, você vai junto com o rebanho então. Ué. É uma forma de você ser guardado. Mas aí qual que é a reação quando o diabo vem e tenta de todo jeito jogar coisas negativas, te impedir? A reação ali em Neemias foi: ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque de diante de ti o teu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Ouve, ó nosso Deus. Qual que é a nossa reação? E nós vamos entrar um pouco mais nesse aspecto. A batalha espiritual, principalmente nós irmãs. A nossa batalha espiritual é pela oração. Aí, o que ele se pôs a fazer? Diante da atuação do inimigo? Começou a orar. Ouve, Senhor. Olha que rico. E sabe qual foi a argumentação dele? Senhor, estão provocando eu, Senhor, não sou eu não.
Se nós somos um com a vontade de Deus, nós conhecemos a vontade de Deus, a economia de Deus, nós temos uma oração de guerra. A gente tem uma oração que é uma com o Senhor. Senhor Jesus. Quando a gente ora, para a gente ter vitória, o irmão fez essa abordagem, achei interessante. Ele falou assim: quando a gente ora, a gente tem que olhar para cima ou para baixo? Quando a gente ora, a gente olha para cima ou para baixo? Para baixo. Entenderam, não? Vamos olhar? Você sabe por que a gente tem que olhar para baixo? Porque a gente tem que estar no trono, sendo um com o Senhor, olhando para baixo, pisando no diabo, vendo tudo de cima. Você não está nessa terra, quando você está orando, você é um com o Senhor no trono, olhando para baixo, sentenciando o diabo. Senhor Jesus, sentado nos lugares celestiais em Cristo. Estou junto com o Senhor, um com a economia de Deus, um com a vontade de Deus, sentencio o diabo, repreendo o diabo, repreendo a atuação dele na minha vida, na minha casa, na igreja. Não aceito situação negativa, falar negativo. E interessante, gente, é a chave para a oração. No orar, a nossa batalha de oração, bem prática é: ore até conseguir orar. Mas ore buscando a chave para a oração. O Senhor fala assim, eu nunca esqueci, isso foi um livreto que eu li, de Watchman Nee, há muitos anos. Chama assim, a chave para a oração. E fala o seguinte, que quando a gente ora, nós temos que orar e garimpar ali na nossa oração e orar até achar a chave para a oração. Se às vezes você tem uma porta blindada na sua frente, uma porta de aço. Você não consegue romper essa porta. Mas se alguém te der a chave, você vai lá e faz só assim. E aquela porta enorme de aço tem que abrir. Por quê? Te deram a chave. Quando você ora e toca na chave da oração, você derruba fortalezas do diabo. Então, quando a gente ora, a gente tem que orar e tendo íntima comunhão com o Senhor, exercitar nossa comunhão íntima com o Senhor. E aí, você vai vendo que o Espírito vai fluindo, e você toca no Senhor, intercedendo e te dando a chave para a oração. E você sente que ali o Senhor respondeu a sua oração, que ali você moveu o braço de Deus. Ore até conseguir orar. Ore até achar a chave para a oração. Abra a porta. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. A chave para a oração. Quando a palavra não fala assim, você vai desligar na terra o que terá sido desligado. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Olha um exemplo clássico. Essa mulher aqui é para tipificar aquela mulher que é uma mulher gentia que chegou para o Senhor, e o Senhor estava ali com os discípulos à mesa ali, e ela pediu ao Senhor para curar a filha dela endemoniada. Só que ela pediu para o Senhor para curar, e o Senhor falou assim, não é bom que eu deixe os que estão à mesa porque ela é gentia, né? E ela falou o quê? Ela falou que até os cachorrinhos, né? Como é que fala a passagem? Que até os cachorrinhos comem da migalha. Pode ser migalha, não precisa me dar o que está à mesa. Pode ser a migalha. E aí, quando ela falou isso, o que o Senhor respondeu para ela? Essa frase, olha. Só para ser mais fiel, lá em João, né? Alguém abre aí em João? Tem essa passagem. Mas ele falou assim, então lhe disse, por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu de sua filha.
que ela fez? Ela achou a chave. Ela achou a chave. Convenceu o Senhor. A nossa oração deve ser uma oração que convence o Senhor. Senhor Jesus. Olha como o Senhor deixou bem claro, olha. Por causa desta palavra. Nesse caso, ele não falou que era por causa da fé dela, por exemplo. Ele não falou porque ele compadeceu dela. Ele quis deixar bem claro, é por causa desta palavra. Às vezes você vai orar e o Senhor vai falar, você vai ver o Senhor falando assim, por causa desta palavra, Senhor, eu vou te responder essa oração. Por causa dessa palavra, eu vou curar sua filha. O menino estava endemoniado, imagina. Senhor Jesus. Vamos continuar lá em Neemias? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Aí, orou, e aí recobraram o ânimo, Senhor Jesus. Agora vamos, com entusiasmo, excelência, né? Senhor Jesus. Ânimo para trabalhar. Ao edificar, o Senhor precisa muito do nosso entusiasmo, da nossa disposição. Senhor Jesus, Ele tinha ânimo para trabalhar. Passa próximo aí. O que será isso? Que coisa asquerosa é essa? Senhor Jesus. Dani me mostrou isso essa semana. Vocês sabem o que é isso, gente? Deixa eu explicar para vocês. Uma coisa revolucionária está parecendo que vai acontecer. É o mesmo rato. Esse rato aqui, 2 semanas antes. Na Universidade de Harvard, essa semana passada agora, eles conseguiram rejuvenescer o rato. Então o rato, o que aconteceu com o rato, é o que aconteceria com o ser humano num rejuvenescimento de 60 anos para 20 anos. Vocês ficaram entusiasmados, hein? Olha, deu até um rebuliço. Quem quer? Gente, isso gera um entusiasmo nas irmãs. Pensa, rejuvenescer. A vida toda, as pessoas, os cientistas buscaram a fonte da juventude. Olha que interessante, né, gente? Estava todo mundo caladinho, mas quando colocou isso aí, todo mundo... Toquei no ponto fraco das irmãs. Senhor Jesus. Vocês estavam sérios, agora vocês estão sorrindo. E aí, o que aconteceu? Ele era até cego, passou a ver. É curioso isso, né? Mas o que aconteceu é que eles descobriram que pegando um determinado elemento de uma célula jovem e usando nas células, eles conseguem que a célula se rejuvenesça. É um estudo a respeito de oxigenação nas mitocôndrias e por aí vai, né? Não é o nosso caso estudar isso aqui agora. Mas eles têm plano de usar isso em humanos já. A gente não sabe o que está para acontecer, irmão. A gente não sabe. E na reportagem eles falam assim, achamos a fonte da juventude, a fonte da eternidade. Senhor, nós vamos nos iludir com essas coisas? Fala, inclusive, por exemplo, que o anticristo, quando aparecer, ele vai fazer coisas mirabolantes mesmo. Esse mundo que está tenebroso hoje, que vai alta noite, de repente a situação vai ficar boa, vai ficar próspera, vai vir paz. Mas se nós não estivermos sintonizados com o Senhor, conhecendo a voz do pastor, a gente vai empolgar com essas coisas. O Senhor, o que o Senhor quer para nós?
Será que nós estamos cheios de esperança nessas coisas, nas coisas dessa terra? Nós já ganhamos a eternidade? Vamos ler? Vamos ler? Não seja o adorno da mulher o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Nós queremos ter grande valor diante de Deus. E qual que é o grande valor diante de Deus? Nós temos uma grande preocupação com a questão estética, né? Não é ruim não, gente, é bom, né? Só não pode, a gente só não pode inverter os valores. O que é valor? A mulher fala assim, para a mulher o Senhor fala assim, olha, a pessoa interior do coração, unida ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. É isso que é de grande valor para o Senhor. Qual que é a nossa condição? Como que o Senhor quer as guerreiras dele? Qual que é a missão que o Senhor tem para nós nessa guerra? Mulheres. Vamos voltar para Neemias. Vamos continuar lendo. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para atacar Jerusalém e suscitar confusão. O diabo não para, não para, ele vai insistir. Ele fica irado e volta, e vai e volta, e vai e volta. A gente não pode baixar a guarda. A gente ora, a situação melhora, aí de repente o diabo volta, vem de novo. Nossa vida é altos e baixos mesmo. É uma batalha atrás da outra batalha. E a gente tem que permanecer orando. Permanecer na comunhão. Permanecer no rebanho. Senhor Jesus. E o que ele faz é suscitar confusão. E olha ali, quando ele viu que ia avante, se a gente avança, aí maior é a resistência. Isso aqui é um grande avanço. Então, certamente, vem muita resistência, irmãos. E a gente tem que se preparar para isso. E se fortalecer mais. Quando se mais avança, mais oposição vem. Senhor Jesus. Jerusalém e avante. Começa a fechar as brechas. E nós vamos entrar nessa questão das brechas agora, quer ver? E suscitar confusão. Entre nós, às vezes, a gente percebe as confusões. O diabo nos julgando uma contra a outra. Uma gosta assim, outra gosta assado. Uma pensa assim, outra pensa assado. E aí a confusão começa. Mas se a gente lembrar daquele primeiro versículo que fala assim, nossa luta é contra carne e sangue, aí você vai pensar assim, minha luta não é contra essa irmã. Mas essa irmã faz só assim, só assado, ela é assim, ela é assado. Não, é o diabo que está por trás de tudo. O que tira a paz não vem de Deus. Aquele arranjo satânico vem lá do Hades, querendo me julgar contra a irmã. Nós somos rebanho do Senhor, somos um. Nós somos diferentes, mas nós temos que nos amar, nos cuidar. Pelo fruto você conhece a árvore. Se é confusão, é de Sambalate que vem esse trem. Porém, aí vamos orar de novo, vamos orar, volta a oração. Vamos. Senhor Jesus, porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos.
de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. De todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e seus arcos. Porém nós oramos, vamos orar. Senhor Jesus, como Nilton citou, né? O que está na primeira frase? Oração. O que está na segunda frase? Colocar guarda, orar e vigiar. E sabem aonde que era a vigília? Principalmente nos lugares baixos e abertos. Você sabe o que são esses lugares baixos e abertos? Os lugares baixos e abertos são as nossas fraquezas. Nós temos fraquezas, e nessas fraquezas, Satanás entra e se põe no meio e causa morte. Ali está ali, ó. Nada saberão, sorrateiramente ele faz isso. Nem verão. Aí, até que entremos no meio deles, faremos cessar a obra. Aí vai te deixar frio com o Senhor, frio na obra, parado. Olha, faremos essa obra. O diabo quer parar essa obra de todo jeito. Ele vai fazer de tudo para parar a obra. Se você não está edificando, se você não está servindo o Senhor, se você não está ativo na vida da igreja, o diabo entrou. Isso é um discernimento para nós. Se você não está ativo, não está servindo, o diabo entrou, está no meio. Está no seu coração, está na sua mente, está na sua casa, está no meio, está onde não devia estar. Está onde não devia estar. Você não está indo para a reunião, o diabo entrou. Olha, lugares baixos e abertos. Olha, isso é um discernimento para nós, importantíssimo. Nós temos fraquezas. Cada um tem as suas fraquezas. Alguém fala assim: a minha fraqueza é que eu não tenho paciência. Põe vigia ali. A minha fraqueza é que eu sou rápido demais. Põe vigia ali. Vigia, você fala demais. Põe vigia ali. Na hora que você for abrir a boca, deixa eu vigiar o que eu estou falando. Porque você pode falar demais e ofender uma pessoa, o diabo entrou no meio. Então, na questão mais prática, na sua fraqueza, o que o diabo faz é pular para dentro. Quais são suas fraquezas? Só você que sabe, sei Deus. E quem convive com você, né, claro? Quem convive com você sabe bem. E se você não admite as suas fraquezas, observa as pessoas que convivem com você, o que elas estão falando. Ah, mas você é muito assim, você é muito assado, você também sempre faz isso. Então, quando você vê as suas fraquezas, observa as suas fraquezas, põe vigia nelas e ora. Porque esses lugares baixos, essas brechas, o diabo entra e se põe no meio e te mata. E através de você, ainda mata os outros que estão do seu lado. Vigiai e orai. Então, não é só orar, tem que vigiar. Vigiar e orar. Vê aonde que o diabo está entrando, gente. Também vê onde que o diabo está entrando na sua casa, no seu ambiente, no seu trabalho. Vigia. Começa a fechar as brechas. Volta para Neemias. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra.
Não, eu gostei muito do entusiasmo com que vocês leram o versículo, porque aqui fala assim, olha, não tem mais, dispus-me. Hein? Vocês leram assim? Dispus-me. Já passei por muitas lutas, orei, o Senhor deu vitória, agora dispus-me. Eu vou pelejar. Lembrai-vos do Senhor grande e temível. Vocês leram assim, lembrai-vos do Senhor grande e temível. Vocês não viram o que vocês leram, não, gente? Não viram, não? Vamos dar uma olhadinha no que a gente leu ali? Não. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo isso, os inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Cada um de nós tem uma função nesse corpo, e cada um vai voltar para a sua obra. Quando souber, sabíamos. Nós ouvimos uma palavra profética e ficamos sabendo. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer para mim? Como Deus conta comigo para edificar a igreja? Como Deus conta comigo para guardar minha casa? A mulher é coluna na casa. E aí o Senhor falou, não os temais, não é para temer o diabo, mas você só vai ser corajosa para não temer o diabo se você souber quem é o Senhor. Vai temer o diabo? Vai? Então está ali, ó. Grande e temível é o Senhor. Você precisa se encher de fé e falar com o diabo assim, grande e temível é o Senhor. Não tema você não. Nós não ignoramos os desígnios dele, mas também não vamos temer ele não. Mas a palavra fala que o que faz acontecer a fé em nós é a palavra que nós ouvimos. É que vai nos dar essa fortaleza, né? Vamos ler lá? Daquele dia em diante, metade dos moços trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Qual foi o aprendizado? Edifico com uma mão e guerreio com outra mão. Eu vigio e eu oro. Eu não cesso de guerrear também não. Senhor Jesus. E ali fala assim, ó, os chefes estavam por detrás. Sabe quem são os chefes que estavam por detrás? Os irmãos que estão à nossa frente. E nós precisamos ouvir esses irmãos. Muitas vezes a gente não ouve. Os irmãos estão falando a palavra profética e às vezes a gente não está ouvindo, não está lendo o alimento diário, não está nas reuniões. Aí nós não somos sustentados pela palavra mais atual. E aí, olha, com uma das mãos fazia a obra, com a outra segurava a arma. Essa é a nossa vida, irmão. Nós temos que guerrear. E como é que edifica? E como é que a gente guerreia na prática? A gente vai para o campo de batalha, vai para as ruas e começa, posso orar por você? O Senhor nos convoca para as investidas dele e nós somos um com ele. Deixa as minhas coisas, porque lá em Timóteo não fala que aquele que é arregimentado não preocupa com os negócios dessa vida, ele faz o que aquele que chamou, que o arregimentou, quer. Aí alguém te convoca para alguma coisa, aí você fala assim, vou ver se vai dar para mim. Ô Senhor, espera aí. Se der, eu vou. Se eu não tiver outro compromisso, eu vou. Aí a gente deixa o Senhor para escanteio.
O Senhor, desde que veio nessa terra, Ele ganhou muitos nãos. E a gente sabe disso. Ele ganhou muitos nãos. Quando Ele foi nascer ali, Ele teve que ir para a manjedoura porque ninguém aceitou Ele. Não achou uma hospedaria. Quantos nãos o Senhor recebeu a vida toda? Oh, vigie e ore comigo aqui. Não, nós temos que dormir. Vamos dormir. Senhor Jesus. E a Bíblia fala, por exemplo, numa parábola, que nem para a festa que Ele chamou, eles vieram. Recebeu não até para a festa. Vem para celebrar a festa. Ah, mas eu tenho que olhar minha junta de boi, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quantos nãos o Senhor recebeu? Quantos não você tem dado para o Senhor? Por causa das suas coisas. E às vezes até por causa da sua falta de vontade. Qual que é a ordem de prioridade na sua vida? Vamos ler aqui esse versículo, ficou fraquinha a imagem, mas será preservada através de sua missão de mãe, tá, gente? Tá aqui, ó. Se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. A mulher foi preservada para sua missão de mãe. Essa missão de mãe, gente, não é necessariamente mãe biológica. O Senhor preservou e quer cada um de nós, principalmente, a nossa principal missão nessa guerra é ser mãe. E o que é a mãe? A mãe é aquela que gera. E quando você gera, lá, logo no Novo Testamento, o que aconteceu? Uma mulher gerou Cristo. E isso que o Senhor quer para nós, que nós sejamos aquelas que geram Cristo nas pessoas. A mãe é aquela que é única com relação ao filho. Você não tem como delegar. É seu filho. Você pode pedir ajuda. Você pode pedir ajuda, mas é o seu filho, você cuida. Senhor Jesus. O Senhor nos quer mães, cuidando de pessoas, gerando Cristo nas pessoas. Se você precisar de ajuda, pega uma mãe mais experiente, por exemplo, Maria. Ao que parece, os historiadores falam que ela tinha 14 anos quando ela engravidou. E ela não tinha muita experiência. O que ela foi? Foi visitar Isabel. E ficou 3 meses com Isabel, certamente para ganhar instrução. Se você está cuidando de alguém e está com dificuldade, busca uma irmã para te ajudar, para cuidar das pessoas que você está cuidando. Uma mulher espiritual, mãe espiritual, nunca deixa de gerar, está sempre gerando e cuidando. E é isso que o Senhor quer para nós, a nossa principal missão, ser mães. O Senhor não tem chamado as mulheres necessariamente para ser grandes pregadoras, líderes, não. As mulheres são chamadas para ser mães, cuidadoras, que geram Cristo, que fazem com que se multiplique a vida no nosso meio. Mulheres que suprem as necessidades. Quando os discípulos estavam andando, né, Jesus com os discípulos andando de cidade em cidade, tinha um grupo de mulheres suprindo a necessidade. E são mulheres também, as mulheres são também a missão delas, né, como o Nilton colocou, né, que tem a ampla disposição de amar, de demonstrar afeto, de demonstrar amor. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, que o Senhor nos dê disposição. Tem uma mulher que me impressiona muito, né? Na Bíblia, que é Madalena, como ela amou o Senhor. Às vezes nos falta muito amor pelo Senhor. Às vezes a gente não sabe muito bem quem Jesus é. Às vezes a gente não tem muita noção do que Jesus é para a minha vida, do que Ele fez e do que Ele tem feito. E aí eu menosprezo o Senhor, deixo o Senhor de lado, não amo o Senhor. Madalena, ela é um tipo de alguém que amou o Senhor
ela, desde que ela foi ali curada, ela nunca mais deixou de seguir o Senhor. Ela largou tudo e foi seguir o Senhor. E ela, depois quando o Senhor morreu, ela estava ali na cruz, olhando para o Senhor. E o relato de João, que era o discípulo amado, né? O relato de João específico de quem estava ali no túmulo como a primeira pessoa, buscando o Senhor, chorando, lamentando, nem era a mãe de Jesus, era Madalena. Amava muito o Senhor. Será que eu sou assim? Eu sigo o Senhor assim? Suprindo o Senhor na necessidade que ele tiver, onde ele for, estou indo, estou atrás, suprindo o Senhor. Eu estou contemplando a cruz de Cristo. Senhor Jesus. Eu estou aguardando a volta do Senhor, igual ela estava ali, chorando. Ela não queria ficar sem o Senhor, não tinha nada mais que fazia sentido. Os discípulos foram lá, viram que ele não estava, então voltaram para as casas dele. Ela não voltou, ela ficou lá. É um amor que constrange, né? Nós precisamos amar o Senhor. Realmente saber quem é o Senhor na minha vida, tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é. Senhor Jesus. E nós precisamos ser essas mães amorosas com quem o Senhor pode contar. E assim a igreja vai ser edificada através dessa nossa missão principal, que é de ser mães. Senhor Jesus. E o Senhor está nos dando muitas ferramentas. Nós temos esse livro pela frente, fizemos esses cartões, né? E nós temos Preciosas Conectadas com muitas frentes de ação. Se intere disso, se intere do que está acontecendo, queira participar, queira ser uma monitora, queira servir. Eventos como esse aqui precisam de muito serviço. E tem serviço de todo tipo, do mais simples ao mais complexo. Você pode servir o Senhor, e o Senhor naquele dia vai lembrar do que você fez. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Alguém quiser levantar para dar um testemunho, para compartilhar, nós temos alguns minutos. Mas vai ser breve, tá, gente? 1 minuto só. Jesus é o nosso Senhor.